Vinha falando que a gente está encerrando hoje a campanha de missões, estamos encerrando hoje também uma série de mensagens, de estudos, de reflexões que a gente fez sobre esse assunto, que são os valores da nossa igreja, os valores que nós assumimos como família IBAI, como Igreja Batista Avenida dos Estados. E foi um tempo muito especial, esse mês de setembro e outubro, porque a gente esteve falando sobre coisas, sobre algo que nos move, algo que nos move como igreja, que nos move como cristãos, como discípulos de Jesus, que são os nossos valores, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós abraçamos como crença, como critérios para definir a nossa vida, para definir o rumo da nossa igreja. É aquilo que nós fazemos porque nós acreditamos que é verdadeiro, aquilo que nós fazemos porque nós acreditamos que tem valor, que nós precisamos fazer como princípios. Princípios, é claro, baseados na palavra de Deus, na Bíblia. Valores que nós seguimos como igreja, dentro da nossa visão, do nosso contexto. E hoje nós vamos terminar, então, com outro valor muito especial, muito importante, que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa intimidade com Deus, diz respeito à nossa devoção, nossa vida devocional, atitudes práticas que nos fazem chegar mais perto de Deus, conhecer melhor a vontade dEle, nossa vida devocional. Eu quero começar, eu vou ter que, como falei de manhã, né, é o mesmo tema, o mesmo assunto. Se você estava aí de manhã, dá uma reforçada então agora nessa palavra aí, presta mais atenção ainda. E como eu falei de manhã, eu tive que fazer aqui me esforçar um pouco, fazer um ensaio aqui para permanecer dentro desse assunto, do tema, né, e convergir com aquilo que estava no meu coração, com o que eu acho que Deus estava querendo falar. Mas tem tudo a ver, a gente vai falar da palavra de Deus, né? Então, vamos ler esse texto para começar aqui, que é Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. Você pode acompanhar na tela ou então abrindo a sua Bíblia aí. Diz assim, Paulo escrevendo: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ok, nós estamos aí vivendo uma época bem conturbada, né? Nosso momento eleitoral aí, político, econômico do nosso país. E nunca se ouviu falar tanto nisso aqui, né? Em notícias falsas, as fake news aí que viraram agora motivo de conversa e de processos aí, né? E de notícia nas últimas semanas, especialmente aí devido à nossa política, né? Nossas eleições. Então nunca se falou tanto nisso, né? Eu fui descobrir, estudando um pouco, que na verdade essa questão de notícias falsas, fake news, não é novidade, não é algo do nosso tempo de agora, não é algo que surgiu agora com a internet, é algo muito antigo, é até uma técnica, uma ferramenta de campanha, uma estratégia que você não, né? Perdão, você talvez ache que não. Mas uma estratégia que pessoas usam há muitos e muitos anos, já mais de século, para denigrir a imagem de outra pessoa, para falar mal de outra pessoa, para que ela venha a ficar desacreditada, certo? Essas são as fake news, todo mundo sabe do que eu estou falando, notícias falsas, né? Então a gente está num tempo do fake news agora. A gente está vivendo uma avalanche, uma enxurrada de informação, de notícias, de conteúdo, eu acho que como nunca sentido antes, né? Nunca sentido por quê? Porque talvez antes a gente não percebia como as fake news rolavam aí, né? Eu acho que você não acreditava sempre que o Jornal Nacional, a Revista Veja, né? Ou os jornais aí, impressos, estavam sempre falando a verdade em tudo que escreviam ou falavam na televisão, né? Não, isso sempre aconteceu, então elas sempre estiveram aí. Mas acho que agora, com o advento da internet, aí, das redes sociais, a gente está experimentando algo muito louco, muito diferente. Até botei essa imagem aqui, né? Que é quase a mesma coisa. O Facebook ou o Facebook é quase um sinônimo, né?
Então a gente tem que estar sempre atento, com muito cuidado, prestar atenção no que a gente vê, para tentar identificar, né? Eu acho que foi essa talvez a semana da história que a gente mais ouviu falar nisso no nosso país, né? De uma forma arrepiadora, incontrolada, incontida, assim, as notícias falsas, as mentiras, difamação, dissimulação chegavam, né? Aos montes e em todo lugar, né? E no meio disso tudo, o que tem me deixado bem triste, assim, chateado mesmo, como discípulo de Jesus, como cristão, além da própria situação em si, que já é bem desmotivadora, bem triste, né? Essa polarização tão grande, a maneira como as coisas estão se encaminhando. O que tem me deixado triste é perceber o quanto nós, cristãos, nós, Igreja de Jesus, dele, estamos tão iguais, tão parecidos com o resto das pessoas, com todas as pessoas do mundo, na sociedade. Como nós estamos nos comportando de maneira tão semelhante em relação a isso, em relação ao que nós compartilhamos, o que nós postamos, o que nós falamos, aquilo que nós acreditamos e que nós defendemos. Então, as nossas ideias, me parece que elas não diferem muito dos valores e das ideias de alguém que não tem a mente renovada. Tampa falou aqui sobre nós, cristãos, experimentamos uma metanoia, uma renovação, uma transformação da nossa mente pelo Espírito de Deus, né? Temos um olhar diferente, temos os óculos de Jesus Cristo, né? O filtro, mas me parece que às vezes nós não estamos pensando, agindo, falando tão diferente dos outros. Isso me entristece, me preocupa também à medida que eu penso em que tipo de igreja nós estamos nos tornando, que tipo de igreja cristã, que tipo de igreja evangélica, que tipo de discípulos nós estamos formando e nós estamos sendo e nós seremos daqui para frente no futuro. Esse país que nossos filhos e nossos netos vão habitar, como será a igreja cristã, como será o cristianismo, como será a fé, como que as pessoas vão viver a fé daqui para frente. Isso tem tudo a ver com a maneira como eu e você vivemos a nossa fé hoje. Será que nós estamos sendo uma igreja que está cada vez mais se amoldando ao padrão, à cultura da sua época, uma igreja que está tomando a forma do mundo, da sociedade, ou nós somos de fato uma igreja que é relevante, que é inconformada, que não se conforma, que não toma a forma do mundo? Isso me preocupa também, sabe por quê? Porque à medida que eu vejo irmãos e irmãs, né, simplesmente repassando informação, sem mais nem menos, sem critério algum, por puro interesse, sabe, próprio, de uma ideia que defendem, independente do fundamento daquela informação, independente de verificar a veracidade daquela informação, eu só consigo concluir algumas poucas coisas. Às vezes, realmente a pessoa ela é ingênua. Ontem a gente estava discutindo um pouquinho sobre fake news aqui, falando um pouco mais sobre política no meio da galera aqui da juventude. E aí alguns falaram assim, da mãe, da avó, né, que estão aí agora direto usando WhatsApp, Facebook, né. E é um fenômeno incrível esse, né, a avó lá, 70 anos, 80 anos, né, direto, Facebook, WhatsApp, ali a mais ligada em tudo, né, no mundo. Mas o quanto há ingenuidade no coração de muitas pessoas. E elas encaminham alguma informação para o grupo de oração das senhorinhas lá, pedindo para que orem, porque se acontecer isso, realmente nosso país vai ser destruído, a gente vai ter que ir embora daqui, né? E aí vai encaminhando, pedindo oração, enfim, de uma forma ingênua mesmo. Acreditando que aquilo ali pode retratar a verdade. E outra coisa que eu posso pensar é que é imaturidade, mas aí eu não gosto muito de pensar nisso, porque eu não gosto de pensar que o cristão ele é imaturo, que ele não tem o mínimo de capacidade de pensar, de raciocinar, de considerar, de ponderar, de verificar as coisas para então reproduzir, né? E então, eu não sei, outra questão que pode ser verdade é que é maldade da pessoa mesmo. Ela recebe alguma informação, ela visualiza alguma informação, ela sabe que é falso. Ela sabe que aquilo ali não é verdadeiro, que aquilo ali não tem fundamentação nenhuma. Mas vai de acordo com aquilo que ela está pensando, vai de acordo com aquilo que ela defende, com os desejos dela, e ela, pá, eu vou encaminhar isso aqui, vai prejudicar o outro, então está valendo, está beleza, eu vou sair ganhando. Então pode ser maldade também no coração.
De qualquer forma, seja qual for, seja ingênuo ou não, eu vejo que as pessoas estão fazendo isso, fazem porque elas acreditam que aquilo ali possa ser influenciador, possa ter algum poder de influenciar as outras pessoas, de acordo com aquilo que elas acreditam, certo? Se há uma fake news ali sobre o seu candidato, né, você não vai ficar repassando. Por quê? Porque não diz o interesse, não é dos teus interesses, certo? Mas o que mais que me vem à mente, que me faz pensar mesmo em relação tanto de notícias que eu recebo e que circulam por aí, e agora sejam elas verdadeiras ou falsas, independente do conteúdo da notícia, é a falta de propósito nisso, gente. Falta de propósito, a quantidade de tempo que eu fico pensando assim que as pessoas investiram naquilo ali. Assistindo vídeo atrás de vídeo e mais vídeo, olhando imagens, lendo frases, lendo textos, depois encaminhando, depois postando aqui, postando ali, depois debatendo e rebatendo e réplica e não sei o quê, e discutindo. A quantidade de tempo que as pessoas têm gastado com isso e encaminhado aí a todas as suas listas. Eu quero destacar aqui, então, que nós vamos falar de outra coisa, nós vamos falar de good news agora. Nesse texto que a gente leu, de Colossenses, Paulo aqui ele está nos orientando a ter uma vida de oração, a nós sermos alertas e sermos agradecidos. Paulo ele está pedindo orações para que a palavra de Deus, para que a palavra de Cristo, ela possa ser compartilhada, manifestada com clareza, que ele pudesse falar a palavra de Deus livremente, abertamente sobre o Evangelho. Paulo está pedindo aqui para que se abra uma porta para que ele possa falar do Evangelho de Deus. E olha só que interessante esse pedido de Paulo. Ele está pedindo, orem por mim para que se abra uma porta para que eu pregue o Evangelho de Deus, para que eu possa falar das boas notícias, para que eu possa falar com liberdade, para que eu possa falar abertamente desse Evangelho que tem transformado a minha vida e tem poder de transformar o mundo. E parece que a gente não está muito interessado hoje, como Paulo, em compartilhar o Evangelho. A gente não está procurando portas, a gente não está orando para o Senhor nos abrir portas para que eu possa compartilhar da graça de Jesus, essa graça que nos move, que o Tampa acabou de falar aqui, para o nosso vizinho, para o nosso colega, para o nosso amigo. A gente está mais interessado em compartilhar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E depois Paulo vem aqui ainda dar instruções sobre como a igreja deve se comportar com aqueles que são de fora, ou seja, com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não são de dentro da panela. Ele fala assim, vocês devem ser sábios no procedimento com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Paulo está falando assim, aqueles que são de fora da igreja, aqueles que não conhecem o Evangelho, eles devem olhar para vocês e devem enxergar em vocês sabedoria, devem enxergar em vocês palavras puras, palavras sábias. Um falar agradável, temperado com sal, né? Ou seja, que o nosso falar seja correto, que o nosso falar seja verdadeiro, que o nosso falar seja puro, que aquilo que eu fale edifique as outras pessoas. Nós vamos para um outro texto, que é um pouquinho antes aí na sua Bíblia, em Efésios 4. Aí eu vou ler o versículo 1 e depois do 17 até o 19. Efésios 4, 1, 17, 18 e 19. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Alguém aqui já parou e se perguntou assim, terminou o dia e você pensou, poxa, não deu tempo de fazer aquilo que eu queria.
planejei um monte de coisa para fazer hoje e acabou não dando tempo. Ou então, não deu tempo de ler a Bíblia hoje, não deu tempo de orar, não deu tempo de falar com Jesus. Poxa, o dia passa tão rápido. Acho que todo mundo, né, em algum momento aí já sentiu, em algum dia, a falta de tempo, né? Paulo escreve aqui nessa mesma carta, um pouquinho mais para frente, depois do capítulo 4, no 5, então, né, que a gente deve ter cuidado com a maneira com que a gente vive. Que não seja como sábios, mas que não seja como insensatos, mas como sábios. A gente deve aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou então que a gente deve remindo o tempo. A gente deve aproveitar bem o nosso tempo. Então, quando a gente diz que nós não encontramos tempo para o estudo da palavra, para a oração, ou a gente não encontrou tempo para fazer qualquer outra coisa, o que será que aconteceu de verdade? Faltou mesmo o tempo? Ele passou mais rápido aquele dia, o relógio andou mais ligeiro? A gente sabe que não, né? Que o grande vilão da nossa vida não é o tempo. Mas então, quando eu digo não tenho tempo para Deus ou para qualquer outra coisa, para uma pessoa, quando eu dou essa resposta aqui, será que essa é uma verdade ou isso diz mais respeito a como eu administro a minha vida, como eu dou atenção às prioridades que eu coloco, que eu mesmo defino? Acho que aqui nesse texto Paulo ele nos dá uma luz aqui, ele nos ajuda, nos dá uma direção nessa carta que ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E eu quero destacar aqui 3 coisas que vão ali do versículo 17 até o 19. Na primeira parte ele vai falar sobre a inutilidade dos pensamentos. Aqui Paulo está expressando um contraponto, ele diz lá no começo do capítulo que nós devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Então aqui ele está falando que é um contraponto, que seria o contrário de você viver da maneira digna da vocação que você recebeu. Que é viver na inutilidade ou na vaidade dos pensamentos. Gentios, aqui ele está falando, né, que a gente tem que ser como gentios. E aí tem algumas traduções, interpretações aqui. Em primeiro lugar, gentios, só para explicar, é o conjunto de todas as nações do mundo, né, das quais Deus separou o povo de Israel para ser o seu povo, para ser o povo escolhido. Aí depois da nova aliança, depois de Jesus Cristo, em que gentios também foram incluídos para dentro da igreja e eles passaram a pertencer ao povo de Deus, então esse termo quer se referir basicamente sempre na Bíblia a 2 coisas. Primeiro, a origem não judaica, ou seja, aqueles que não nasceram judeus, que não são judeus de sangue, de nascimento, como também a um modo de vida anticristão, que não é cristão, que é o caso do presente contexto aqui, né? Então, Paulo está dizendo que a maneira de pensar do cristão, ela não deve ser igual à maneira de pensar do resto da sociedade, da cultura desse mundo, dos gentios, tá ok? Tá ok? Ficou mal agora. Romanos 12 diz que a gente não deve se conformar com o padrão desse mundo. Que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Ou seja, a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir do cristão, daquele que é renovado, que tem uma mente renovada, ela deve ser diferente da maneira de ser, da maneira de pensar e agir daquele que não é cristão, que não tem o Espírito de Deus habitando dentro de si. Enquanto cristãos vivem uma nova vida, cristãos vivem no Espírito, os cristãos vivem no amor, vivem uma vida que é no Senhor, aquelas pessoas que experimentam um afastamento de Deus, elas vão resultar nessa conduta que Paulo menciona aqui, elas vão viver na inutilidade dos pensamentos. Por isso que ele está falando assim, vocês são cristãos, vocês têm uma mente renovada, agora vocês são de Jesus, não vivam mais como gentios, não sejam mais iguais ao mundo, não sejam mais iguais à maneira de falar e de pensar do mundo, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E aí eu fico pensando assim, quantas são as coisas inúteis, as coisas fúteis, irrelevantes, que o mundo nos estimula, nos incentiva a todo momento a praticar, a fazer, a pensar, a perder tempo com isso. Você já parou para pensar em que proporção muitas vezes nós somos envolvidos nisso, levados a fazer tantas coisas fúteis que o mundo quer que façamos, que não diz respeito a Deus e nem a sua vontade, ao reino dele, mas simplesmente o mundo quer que façamos e nós somos envolvidos por isso. Nós temos que nos perguntar, com quem nós temos nos conformado mais? Com o padrão de Deus ou com o padrão do mundo? Com o padrão da sociedade? Nós temos nos tornado cada dia mais parecidos com Jesus, como discípulos de Jesus, ou nós temos nos tornado cada dia mais parecidos com este mundo, com essa sociedade?
Em quantas coisas inúteis e fúteis você está desperdiçando o seu tempo? Aí no versículo 18 ele vem falar sobre a ignorância. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, Paulo continua dizendo que eles estão obscurecidos no entendimento, sem entendimento, por causa da ignorância. E aqui a ignorância ela pode ter duas características. Primeiro, trata-se de um desconhecimento, uma falta de conhecimento mesmo em relação a Deus, em relação à sua salvação, em relação à mensagem de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez, em relação à palavra de Deus. Isso vale para os gentios, então, porque eles, por ignorância, como a Bíblia diz e mostra, eles adoravam outros deuses, eles adoravam ídolos, falsos deuses, em lugar do Deus verdadeiro, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não tinham o conhecimento, eles eram ignorantes totalmente em relação a Jesus Cristo. Eles nunca haviam ouvido falar de Jesus. E, no entanto, isso também diz respeito igualmente aos judeus. Aqueles que, na sua ignorância, levaram o Mestre até na cruz, levaram Jesus até na cruz. E o quanto eu tenho sido ignorante, o quanto você tem sido ignorante como cristão em relação à vontade de Deus e ao que Deus espera de mim, de você, de nós, como igreja, como seus discípulos hoje, aqui no século 21. Ignorância por falta de conhecimento da palavra, ignorância por falta de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, de uma busca mais incessante, uma busca mais sincera, mais verdadeira, um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus Cristo. Isso nos torna ignorantes. Se eu não ler a palavra de Deus, se eu não estudar, se eu não meditar, se eu não buscar, se eu não me esforçar para conhecer, eu vou me tornar cada vez mais ignorante. E eu me tornando ignorante, eu estou me tornando igual um gentio, eu estou me tornando igual a alguém desse mundo que vai viver na inutilidade dos pensamentos. Que a gente não seja ignorante, que a gente não seja ignorante em relação à palavra de Deus, no nosso relacionamento com Ele. E por isso que a gente consiga estabelecer prioridades certas na nossa vida, não prioridades erradas, gastando o nosso tempo em coisas que não são do desejo do Senhor, que Deus não tem o mínimo interesse e que não vão nos trazer resultado nenhum, nem para essa vida e nem para a eternidade, desperdiçando tempo mesmo. E aí no final ele vai falar que perderam a sensibilidade. Então esse viver na inutilidade dos pensamentos, na ignorância de Deus e da sua vontade por causa de um coração endurecido, vai dizer que leva a uma perda da sensibilidade, que pode remeter ainda então a pessoa a outras práticas ainda mais pecaminosas, como termina o texto dizendo ali. Será que eu não estou tão envolvido às vezes com as coisas desse mundo que eu tenho perdido a sensibilidade, eu não tenho mais conseguido ouvir a voz do Espírito Santo? Tenho perdido a sensibilidade da voz de Deus, desviando as minhas prioridades, focando nas minhas energias em tantas coisas que não são importantes para Deus. Não são importantes para Deus. Eu posso ter perdido a sensibilidade do amor ao próximo, de um olhar mais sensível para as necessidades daquele que está ao meu lado, daquele que está na rua passando do meu lado, ou daquele que é meu vizinho e está passando por um aperto, uma necessidade. Fazer o bem aos outros, dedicando mais tempo a eles e menos tempo aos meus interesses, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, que é os meus objetivos. Foi o desafio que a gente acabou de ouvir aqui, com a obra missionária, através da vida do Tampa. Quem sabe eu perdi a sensibilidade do meu tempo com Deus, eu tenho gasto tanto tempo que eu não estou mais sensível à palavra, não tenho mais experimentado uma motivação, uma vontade de meditar na palavra. Por quê? Porque a minha mente está muito ocupada com outras coisas. Eu perdi a sensibilidade do meu tempo com a família, meu tempo com a igreja, dedicando tanto tempo a outras coisas. Para fechar essa parte aqui, eu trouxe uma frase do John Piper que eu acho que não é fake. Eu não ouvi ele falar, mas todo mundo diz que é dele, então deve ser. Mas a frase é muito boa. E ela vem falar sobre as redes, né, sociais, sobre aquilo que a gente faz hoje, que no fim dos tempos vai ser muito útil para provar, né, que a falta de oração, a falta de devocional, de leitura da Bíblia, não foi por causa de tempo, não foi por causa da falta de tempo.
Queridos, às vezes a gente está dormindo como igreja. A gente está dormindo, está num sono profundo, espiritual. E falando de dormir, se tem algo que é essencial, que é crucial para a vida do ser humano, né, para o nosso corpo, é o sono, é o dormir. Nosso corpo foi feito por Deus, programado para ele, né, de todos os dias ser desligado por um período, por algumas horas, para recarregar aí a energia, a bateria, para que ele não pare de funcionar, para que ele continue em funcionamento. Uma pessoa com privação de sono, alguém que está sonolento aí, que fica uma noite inteira sem dormir, por exemplo, ela começa a agir de maneira bem estranha, né? Alguns ficam irritados, alguns ficam nervosos, mal-humorados, outros começam a falar bobagem, dar risada, outros começam a fazer besteira, né? Falta de concentração. Então, a falta de sono causa isso, né? E quem aqui nunca fez uma besteira quando estava meio sonolento, meio dormindo, né? Quando faltou aquela noite boa de sono que você precisou ficar estudando até tarde ou virar à noite para terminar um trabalho, enfim, né? Então a gente pode ficar bastante alterado quando está com sono, né, meu amor? A gente e eu, né? Você sabe. E como que a gente gosta de dormir, né? Eu gosto de dormir. Eu era feliz e não sabia, né? Falei hoje de manhã. Eu tinha tanto, né? Tinha tanto tempo para dormir. E agora aqui, com as 3 crianças lá em casa, a verdade é que isso mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho só, tá? Para não assustar ninguém aí. A gente dorme, quando dá a gente dorme. E aqui em Curitiba, então, né? Com esse friozinho que até no verão você tem que puxar aquela manta, aquele lençolzinho para se cobrir. A gente não quer sair da cama. Dormir é tão bom, dormir é uma coisa tão maravilhosa, né? Eu acho que o Senhor foi muito, muito inteligente quando criou o sono, né? Quem aqui troca o café da manhã por alguns minutos a mais na cama aí, confesso? Eu fazia isso também. Quando eu ia para a escola, não tomava café, eu acordava, só botava a roupa do corpo e saía direto. Normal, todos gostam de dormir, mas não é só porque a gente gosta. Alguns gostam mais, outros gostam menos. A gente precisa. A verdade é que se nós não dormirmos, a gente vai morrer. Ninguém vai subsistir, ninguém vai sobreviver sem dormir. Então é impossível. Às vezes a gente até quer estender um pouquinho mais para terminar alguma tarefa, para de repente, né, consertar aquela falta de administração do tempo, né, e a gente tira do sono. É normal, isso aí é normal. Agora, quem que usa muito aquele modo soneca que tem no celular, sabe? O soneca quando você desperta e aí ainda você bota lá para daqui a 5 minutos ele despertar de novo, para você dormir mais um pouquinho. Quem usa o modo soneca? Todo mundo sabe. Pecadores, né? Muito bem. É bom confessar o pecado, né? Domingo passado o meu relógio ele mudou por horário de verão. Acho que aconteceu isso com vários aí, né? Não sei por que foi acontecer isso. Mas sei que atrapalhou toda a nossa vida, nosso domingo. Normalmente, já acabei de falar aqui, a gente já tem dificuldade de dormir, sempre já acorda com sono. Sempre acordo sonolento. Né? A Jerry fala que eu não estou com sono, que eu sou o sono. Mas aquele domingo foi diferente. Eu estava com muito sono. Estava bem difícil. Porque eu estava acordando uma hora antes ainda. Né? Além de todos os imprevistos, empecilhos, né? Ali dos poréns da noite, da madrugada, normal, né? Tinha mais esse detalhe ainda. Estava despertando uma hora mais cedo. E aí tinha que vir aqui para a igreja. A propósito, foi um programa sensacional aqui de manhã com as crianças. Tinha que trazer as crianças para cá. Não podia perder aquele programa, né? Foi top demais. A gente brincou, se divertiu muito aqui. E aí despertou. E eu, nossa, mas estou muito cansado, não deu ainda. Não pode ser verdade. Eu olhei no relógio assim, o que eu fiz? Pá, né? Soneca. E aí, incrivelmente, as crianças acho que não tinham acordado ainda aquele dia. Não tinha nenhum acordado. Claro, era uma hora mais cedo. E então, pá, soneca. E aí, dormi mais 5 minutos. Despertou. Soneca de novo. Aí, sei lá quantas vezes que foi. Não sei quantas vezes que foi, sei que a gente saiu daí no final assim, agora não dá mais para botar no soneca, levanta todo mundo, tira as crianças da cama, vai colocar a roupa e a gente vem correndo para cá, chega atrasado. Chegamos aqui 10h10.
Aí eu olho assim no estacionamento ali, nossa, tá esquisito isso aqui, amor, tem pouco carro aqui. A Jelly, não, mas é domingo de manhã, normalmente já tem menos gente no culto da manhã, né? Não, mas hoje é dia especial das crianças, eu acho que vai vir todas as crianças e tal. Tá bom, fomos entrando, né? Tinha mudado o relógio do meu celular, do meu computador, o relógio do carro também. A gente só não olhou o celular da Jelly, o dela não tinha mudado. Aí quando chegamos aqui, a gente deu por conta, né? Olhamos o relógio da Jelly, 9h10. Falei, ó, que legal, amor, não estamos atrasados, estamos adiantados. Que bom, né? Aí a gente ficou feliz por isso. Mas olha aquele sentimento, né? Que droga. Podia ter dormido 1 hora a mais, 1 hora. Essa hora não tem depois para dormir. Né? De meio-dia chega em casa, de tarde, não vai dormir mais. Passou, foi. Né? Então, isso aí, estou confessando aqui também, sou pecador junto com vocês. Né? E até tomar banho, aquele dia de manhã, cancelei o banho só para o soneca ali. Né? Então, esse hábito de estender o sono por mais alguns minutos ou por mais algum tempo de manhã, ele tem até um nome para isso, que é uma síndrome do modo soneca. O Douglas Gonçalves fala sobre isso lá no livro dele, Jesus Cop, e eu quero reproduzir um pouquinho da fala dele, usar essa metáfora que ele usa, que achei que foi muito, muito legal. Né? Síndrome do modo soneca. Pessoas que sofrem dessa condição, elas são viciadas em usar esse recurso. Tem pessoas que chegam a programar o relógio meia hora antes, ou mais tempo antes, só para poder ficar botando no soneca ali e ter mais aqueles minutinhos de sono depois que acorda. Né? Então, é um vício. E às vezes elas voltam a dormir, às vezes não voltam a dormir, ficam só deitados ali, né? Vai acordando devagarinho, vai botando no soneca. Né? Pensando aí, quantas vezes será que eu posso ainda botar no soneca para não me atrasar? Né? Foi o que eu fiz domingo passado, fiquei olhando. Né? Foi, agora não dá mais. E fomos. Dava mais 1 hora. E aí, enquanto eu lembro disso, né? Enquanto eu penso sobre isso, eu lembro que muitas vezes a gente está vivendo numa condição assim, espiritualmente falando. A gente está com o nosso modo soneca ativado, a gente está dormindo espiritualmente. Deus está lá, o Senhor está tentando nos despertar de várias formas, em vários lugares, em vários momentos, e você escuta uma mensagem, você vem aqui, escuta um sermão, uma pregação, e aí você vai no YouTube, você escuta outra pregação, lá você escuta uma música, você lê um livro, você lê a Bíblia, faz o teu devocional. Deus está usando pessoas, às vezes, para te falar, para te despertar, para te chamar, o despertador está tocando. E aí, em ocasiões como essa, que a gente sente que Deus está nos chamando, a gente, em vez de levantar, de sair da apatia, de agir, a gente bota no modo soneca e espera. É quando a gente diz para Deus, então, aquelas coisas do tipo assim, espera só mais um pouquinho, Deus. Jesus, só mais uma semana, só mais um mês, só mais um ano, Jesus. Espera eu terminar o meu mestrado. Espera eu passar naquele concurso, Deus. Agora eu preciso me dedicar, eu preciso estudar muito aqui. Porque depois que eu passar no concurso, eu vou te servir, aí eu vou dar oferta para as pessoas, aí eu vou ter mais tempo para ir na igreja. Quando eu terminar minha faculdade, Deus, daí eu acordo. E aí a gente fica nessa. Depois que eu casar, Deus, agora eu preciso organizar aqui as minhas coisas. Lembra das desculpas lá, daqueles que se encontraram com Jesus e eles não podiam ir até o mestre, eles não podiam seguir o mestre porque eles tinham muitas coisas pendentes a se fazer. O que Jesus disse para ele? O que Jesus disse para eles? Jesus respondeu para cada um deles, né? Que aquele que, por exemplo, põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. E assim nós vamos ficando, às vezes, no nosso modo soneca espiritual. Algumas passagens da Bíblia, né? Paulo fala isso aqui nesse versículo que eu já citei antes. Ele usa essa metáfora também, né? Essa expressão sobre o sono. Como um alerta aqui, por exemplo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tem um outro texto que Paulo usa também, lá em Romanos 13, versículo 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. É um despertador, é um clamor para que as pessoas se levantem, visto que já é hora de acordar.
Já é hora de acordar como igreja, como nação evangélica, como discípulos de Jesus. Nós precisamos acordar e começar a agir diferente, começar a fazer diferente, começar a pensar diferente. Porque senão vamos estar cada vez mais nos tornando como os gentios, vivendo na inutilidade dos nossos pensamentos, vivendo numa ignorância, num afastamento de Deus, no endurecimento do coração, causando uma perda de sensibilidade em relação àquilo que Deus quer da minha vida, em relação àquilo que Deus quer da nossa vida como igreja. Então a gente precisa acordar, a gente precisa despertar. Olha aqui, se na vida física o dormir é essencial para o nosso corpo humano, na vida espiritual então ele é fatal. Quem está dormindo na vida está morto. Quem está dormindo na sua vida espiritual, na verdade, ele está como um morto. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então alguém que está dormindo na vida espiritual, ele é como um morto que não fala, um morto que não se levanta, um morto que não faz nada. Então que nós não sejamos mortos espirituais. É esse o chamamento, essa a mensagem de Jesus, as boas novas que Jesus veio trazer para nós e que Ele quer que nós levemos às outras pessoas. Que nós nos levantemos, que nós não fiquemos dormindo. E Jesus está nos chamando para despertar. E na vida espiritual, o despertar muitas vezes ele significa deixar o conforto, o calor da nossa coberta quentinha lá, do nosso sono, nosso comodismo, e sair, enfrentar o frio das disciplinas espirituais. Porque às vezes mesmo é um lugar friolento, que você pega a Bíblia para ler, você pega um momento para meditar na palavra e orar. E às vezes é um lugar que parece tão vazio, tão frio, mas o quanto mais a gente vai fazendo isso e meditando na palavra e nos preocupando com aquilo que Deus quer, buscando entender a vontade de Deus, buscando ser mais parecido com Jesus, tendo mais intimidade com Ele através da oração, uma oração sincera em que eu abro meu coração a Jesus e Ele fala comigo naquele momento também, mas eu vou começando a sentir o calor de Jesus, da presença do Espírito Santo. E assim a minha vida devocional vai me levando para mais perto de Jesus, vai me colocando no caminho de novo. Aí eu vou deixando de ser um ignorante, eu vou deixando de viver na inutilidade dos meus pensamentos, porque eu vou passar a me preocupar com aquilo que Jesus se preocupa, não com aquilo que os outros se preocupam. Então é deixar a passividade e se entregar a um esforço que vai produzir os resultados desejados pelo Senhor na nossa vida. Decida levantar-se, decida se levantar. O texto segue dizendo ali, eu vou ler mais uma vez que eu já citei antes: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já acordou de noite para beber água ou para ir no banheiro, levantou no meio da madrugada assim e deu aquele chutezinho assim no cantinho do dedinho assim na cama ou no móvel ou na canela, bate bem no meio. A dor é terrível, né? A dor é terrível. Isso acontece algumas vezes, toda hora. Isso acontece por quê? Porque nós estamos no meio da noite, nós estamos dormindo, nós estamos sonolentos, nós não estamos acordados, nós não temos a capacidade de cuidar da maneira como nós vivemos. Quando nós estamos dormindo, nós não temos a capacidade de cuidar o que nós fazemos, nós não conseguimos aproveitar as oportunidades, nós não conseguimos ser sábios, nós não conseguimos ser sensatos, não conseguimos descobrir a vontade do Senhor enquanto nós estamos dormindo sonolentos. Então acorde, gaste um tempo refletindo na maneira como você tem vivido. Lembre-se das escolhas que você tem feito aí nos últimos dias, nos últimos tempos. A quem você tem escutado? Onde você tem ido? Onde você tem frequentado? Que lugares você tem frequentado? O que sai da sua boca? O que sai dos seus dedos compartilhando? Essa mesma carta, no meio ali, em Efésios 4, no versículo 29, lá, Paulo vem falar um pouco sobre isso também, que da nossa boca só deve sair palavras que sejam para abençoar as outras pessoas, que sirvam de graça para aqueles que ouvem. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Em que direção os seus olhos estão olhando? Para quem os seus olhos estão olhando? Em que você está focando a sua atenção?
Como é que está a sua rotina espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Ela se parece mais com a vida de alguém que é ignorante ou de alguém que é sábio? De alguém que é sensato ou de alguém que é insensato? Paulo considerava que os dias que ele vivia eram maus, isso faz 2000 anos. O que será que ele diria se ele estivesse aqui hoje? No nosso contexto, no nosso país, na nossa época, na nossa cultura? Eu acho que os dias são maus. Os dias continuam sendo maus. Às vezes são horripilantes. Às vezes não temos expectativa nenhuma em relação ao nosso futuro, ao nosso Brasil, aos nossos governantes. Mas a nossa esperança não está neles, amém? Não está neles, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que todos os dias milhares de vídeos são produzidos e são postados no YouTube, em todas as plataformas, nas redes que você tem acesso, eu tenho acesso. Milhões de frases são postadas, são criadas, são ditas, milhões de fotos, novos jogos de videogame, aplicativos de celular, e filmes, séries, Netflix, e aí tem aparelhos eletrônicos, carros, e o futebol, sei lá, e as coisas das mulheres que eu não falei também. Por que tanto? Por que tanto entretenimento? O que tudo isso tem gerado na sua vida e na minha vida espiritual e na vida da igreja de Jesus Cristo hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Como temos sido absorvidos? Será que muitas vezes a gente não tem se entregado tanto a essas distrações e ao final do dia, lá deitado na nossa cama, a gente vem com essa desculpa, né? Pedindo desculpa para o Senhor, alegando que não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a Bíblia. Lembra do John Piper de novo, né? No final, o Facebook vai provar que não era falta de tempo. A nossa sociedade, ela causa muito barulho, é muita interferência, são muitas coisas gritando nos nossos ouvidos, saltando aos nossos olhos, querendo chamar a nossa atenção, prender a nossa atenção, e nós temos nos entregado a muitas delas, nós temos nos entregado. E aí, nós fingimos que estamos, tentando escutar a voz do Senhor. O quê? Como é que é, Deus? O que é que o Senhor está falando? O que foi mesmo que o Senhor falou naquela devocional hoje de manhã? Às vezes até eu li a Bíblia, mas estou tentando escutar a Deus e não estou conseguindo. Fala mais alto, Deus, não estou entendendo. O que o Senhor quer que eu faça? Pode falar de novo. Se eu não desligar os barulhos que estão à minha volta, ao meu redor, eu não vou mesmo ouvir a voz de Deus. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Então desligue, abaixe o volume, abaixa mais o volume, desconecte um pouquinho, dá um logout, fica quietinho. O Senhor está falando, e Ele fala de forma clara, Ele fala de forma audível, Ele fala pela palavra dEle, Ele fala pela oração. Parece um paradoxo, mas para acordar é preciso silêncio. Para nós acordarmos na nossa vida espiritual é preciso um pouquinho mais de silêncio, menos barulho, menos porcaria na minha cabeça, na minha mente, nos meus olhos. Será que você precisa acordar? Você está vivendo no modo soneca, esperando só mais um pouquinho para ouvir a voz de Deus? Não perca mais tempo. O momento de acordar é agora. A gente precisa acordar para muitas coisas. Para muitas coisas. A vida vai passando e nós vamos nos distraindo. E não é por acaso. Não é por acaso que tantas coisas hoje têm tentado atrair nossa atenção. Nós temos um inimigo das nossas almas, que está a todo momento tentando tirar o foco da nossa caminhada. Nós somos discípulos de Jesus, nós representamos a pessoa de Jesus Cristo aqui na terra, e nós temos uma missão. Se nós ficarmos nos distraindo, se nós ficarmos dormindo, nós vamos viver que nem mortos espirituais, e não vamos fazer diferença nenhuma no mundo, na sociedade. Eu ouvi muitos de vocês nos últimos dias falarem uma frase assim: Deus acima de todos. Eu vou mudar um pouco essa frase aqui. Eu li muitas coisas que vocês me mandaram essa semana, dizendo assim: Deus acima de tudo, ou de todos. Então eu quero te convidar a colocar você, de fato, Deus acima de tudo na tua vida. Acima de tudo. Deus acima de tudo.
Que Ele venha em primeiro lugar na tua e na minha vida, na vida da igreja, para que a gente possa começar a fazer diferença de verdade. Esse é um valor que nós valorizamos, é algo que nós valorizamos aqui na EBAI. A vida devocional, a vida, a intimidade com Jesus, ela começa com cada um de nós. E nós tentamos aqui, de alguma forma, sempre promover isso em conjunto, como igreja, como corpo. Mas a verdade é que se você resumir a sua vida a um culto de domingo, um sábado, sei lá, quarta-feira, qualquer dia da semana, você vai continuar dormindo. E o teu relacionamento com Deus, ele vai continuar o mesmo, até você morrer fisicamente. Para terminar, o último versículo que eu quero citar está lá em Hebreus, capítulo 12, que está escrito assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Meu irmão, tem muitos pecados na tua vida que estão te atrapalhando. Estão te atrapalhando de ter uma vida mais santa, mais digna, mais reta diante de Jesus. E que te faz viver na inutilidade dos pensamentos, ignorância e uma perda da sensibilidade em relação àquilo que Deus quer para você. E tem outras coisas na sua vida que não são pecado, mas são coisas que te atrapalham. Coisas que nos atrapalham. E cada um deve ter o discernimento para identificar o que está te atrapalhando nessa sua caminhada de discipulado com Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê discernimento para nós identificarmos isso. E que sejamos cada vez mais fiéis a Ele, a Sua palavra, nos dedicando sempre à oração, à intercessão, aproveitando momentos em que nós estamos juntos, para compartilhar a palavra, para estar nos fortalecendo a nossa fé em conjunto. Que Deus abençoe a tua vida, a minha vida, e que a gente seja cada vez mais como Jesus. Amém? Nós vamos orar, vamos cantar mais uma música. Zé, pode chegar aí, cara.